início à próxima sessão, que é o tratamento por injetáveis na osteoporose. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da associação, da ABET, o convite para participar dessa mesa, em especial atenção ao Dr. Tiepo, né, como diretor e coordenador científico do evento, e também demais diretores e da comissão científica, principalmente o Dr. Ciro e o Dr. Leonardo. Aqui nessa mesa eu estou representando o Serviço de Reabilitação da Santa Casa. Então, nessa temática da sessão será discutir osteoporose. Então, é importante a gente, na reabilitação, no serviço de reabilitação, que valoriza muito o tratamento, né, da doença osteometabólica, da osteoporose, nos quais os procedimentos de reabilitação são fundamentais, tanto na sua prevenção como no seu tratamento, ou na sequência, por ser uma alteração crônica, todos os cuidados de reabilitação são fundamentais. Nessa sessão, nessa associação, serão discutidas a parte farmacológica através das medicações injetáveis. Então, aqui me cabe fazer a abertura e, em seguida, passarei a moderadora, a coordenadora técnica científica, e hoje nós teremos a participação tanto do pessoal de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, representando o HC e o IoT da Fisiatria, a doutora Pérola, representando a Unifesp, a doutora Vera Lúcia, e Paulo Radan, representando o Rio de Janeiro. Então, passarei a palavra já diretamente para a doutora Pérola, que ela será a moderadora científica e relatora de 2 temas. Tá? Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Eu queria agradecer ao convite. É muito interessante a gente falar sobre osteoporose num evento basicamente de osteoartrite, mas a gente tem que lembrar que osteoporose, osteoartrite e sarcopenia são 3 patologias do envelhecimento e que estão intimamente ligadas. A gente não tem muito tratamento para osteoartrite por enquanto, mas a gente tem bastante para osteoporose. Nós temos hoje em dia alguns medicamentos injetáveis. Muito recentemente foi aprovado o PCDT, que é o protocolo da Secretaria da Saúde ou do Ministério da Saúde, aprovando, então, vários desses medicamentos. A gente só tinha o Fosamax, só tinha o bisfosfonato oral, e hoje em dia a gente tem aprovado o romosozumab, a teriparatida e o ácido zoledrônico, que são 3 dos quais a gente vai falar, e o denosumab, que ainda não foi aprovado, mas que a gente espera que seja aprovado também proximamente. Então, antes de começar, eu acho que a gente precisava lembrar vocês que nós estamos falando agora do osso, não mais da articulação, e eu vou falar um pouquinho de como é o metabolismo desse esqueleto ósseo. Então, o que a gente está vendo aqui, nós temos 3 células importantes dentro do metabolismo ósseo. Nós temos o osteócito, que forma uma rede extremamente sofisticada dentro do esqueleto ósseo, e eles são extremamente sensíveis a qualquer tipo de movimento. Então, se eu tiver alguma... por que a atividade física funciona em função do esqueleto ósseo? Exatamente por causa do osteócito, que percebe o movimento e estimula a formação de mais massa óssea. Quando você tem microfraturas, ocorre uma apoptose dos osteócitos em volta dessa microfratura, e isso inicia o processo de remodelação desse esqueleto ósseo. Além disso, a gente tem o osteoblasto, que é a célula formadora de massa óssea, e a gente tem o osteoclasto, que é a célula que reabsorve o esqueleto ósseo, cada uma delas ativadas ou inibidas por algumas substâncias. Então, quem ativa o osteoblasto, o PTH, o estrógeno, por exemplo, e quem inibe o osteoclasto, calcitonina, estrógeno e os bisfosfonatos, que são os medicamentos mais utilizados nos dias de hoje. Para que o osteoclasto reabsorva o esqueleto ósseo, ele precisa ter essa borda em escova. Nesse momento dessa borda em escova, ele produz várias substâncias ácidas para conseguir reabsorver esse cálcio, e isso promove uma acidose da região, que muitas vezes pode ser responsável pelo quadro de dor que alguns indivíduos apresentam, porque nós temos dentro do esqueleto ósseo algumas terminações nervosas sensíveis a esse ácido, e por isso a gente pode ter um quadro de dor em função desse aumento de atividade do osteoclasto. Vamos entender como é que é uma unidade de remodelação. Aqui a gente está vendo o osso normal, em cima do osso a gente tem as células de revestimento, essas são as células estromais,
o pré-osteoclasto que está dentro dos vasos sanguíneos, essa é a origem dele, e aqui a gente está tendo os osteócitos. Quando eu tenho uma microfratura, os osteócitos em volta dessa microfratura sofrem uma apoptose, e a partir daí eu começo a deixar os pré-osteoclastos mais agitados, porque eles têm que vir e remover toda essa região que foi fraturada. Então, a gente está vendo aqui que eu começo a ter uma multiplicação dos pré-osteoclastos, eu começo a ter uma separação dessas células de revestimento que tem que se ligar aos vasos, porque eu preciso permitir que o pré-osteoclasto chegue nessa região para fazer a reabsorção. Então, eu estou vendo que elas estão se separando. Eu começo a ter essa comunicação, então, entre as células de revestimento e os vasos sanguíneos. Essas células estromais vão se transformar nos pré-osteoblastos, conseguir fazer essa ligação entre os vasos sanguíneos e o esqueleto ósseo para receber os pré-osteoclastos. Eu começo a multiplicar essas células estromais como se fossem os osteoblastos, então elas se proliferam a partir dessas células estromais. Os pré-osteoclastos, eles vêm caminhando para se encontrar com os pré-osteoblastos. A gente vê que começa a haver uma expressão, eles começam a secretar várias substâncias, então interleucinas, o WNT e a BMP. Então, são substâncias ácidas, inclusive, substâncias que permitem depois alguns acoplamentos e algumas outras atividades. Temos mais multiplicação dos pré-osteoblastos e, nesse momento, os pré-osteoblastos eles começam a expressar o rank ligante. O rank ligante dos pré-osteoblastos vai se ligar com o rank dos pré-osteoclastos e eu vou, então, dessa maneira, ativar os pré-osteoclastos. Então, eu estou fazendo a ligação do rank com o rank ligante. Esses pré-osteoclastos, eles vão se juntando, e eles se juntando, eles acabam formando o osteoclasto maduro. Esse osteoclasto maduro, o objetivo dele é reabsorver essa região que foi fraturada. Ele tem essa borda em escova, então ele vem chegando com essa borda em escova para fazer a reabsorção. Ele reabsorve essa região, e aí, nesse momento, eu não preciso mais de osteoclasto para reabsorver mais a região. Então, o que acontece? Os próprios osteoblastos, ou pré-osteoblastos, eles começam a secretar uma substância que é a osteoprotegerina. Essa osteoprotegerina ela é muito interessante e foi ela que inspirou a formação do denosumab. A osteoprotegerina, como o nome já diz, ela protege o osso, e ela protegendo o osso, eu não consigo mais fazer a ligação entre o pré-osteoclasto e o pré-osteoblasto, e com isso eu paro de ter osteoclasto reabsorvendo essa região. Então, eu estou vendo aqui a osteoprotegerina se ligando nesse rank, no rank ligante, e aí vai bloqueando, então, a reabsorção do resto desse osso. Esses pré-osteoblastos vão se transformando em osteoblastos, vão cobrindo essa região, eles vão preenchendo a cavidade de reabsorção. Alguns deles ficam mergulhados ou dentro da própria matriz, alguns deles acabam entrando em apoptose, e esses que ficaram dentro da própria matriz, eles acabam sendo os próximos osteócitos. Então, eles começam de novo a criar esses dendritos, a gente vê que fechou aquela comunicação entre os vasos e o osso, porque eu não preciso mais dos osteoclastos para chegarem aqui, e esses osteócitos acabam aumentando de novo, fazendo de novo aquela rede de dendritos, se comunicando, e depois de 3 anos, o ciclo está pronto para começar de novo. Então, a reabsorção ela é mais rápida do que a formação, e por isso, se eu tenho muita reabsorção, eu acabo fragilizando mais o esqueleto ósseo, porque eu não consigo formar adequadamente no mesmo tempo. Então, eu começo a ter um osso muito mais frágil. Então, leva aproximadamente 3 anos para que a gente consiga voltar a ter a mesma mineralização do osso. Definindo, a osteoporose é uma doença metabólica que tem mineralização normal, a quantidade de osso está diminuída, existe uma alteração da microarquitetura, a gente está vendo aqui essas 2 vértebras. Essa é uma vértebra com várias trabéculas, tanto horizontais como verticais, e essa trabécula típica de osteoporose, essa vértebra típica de osteoporose, a gente vê que ela não tem mais o trabeculado horizontal, muito provavelmente porque ela não recebe sobrecarga. Não tendo sobrecarga, esse trabeculado acaba sendo reabsorvido. A osteoporose ela acontece tanto em homens como mulheres, muito mais em mulheres, então 80% dos casos do que em homens, 20% dos casos. As mulheres acabam tendo a maior parte das fraturas, primeiro porque elas começam mais cedo,
e morrem mais tarde, então elas têm mais tempo, inclusive, de reabsorver o esqueleto ósseo, e elas têm muito menos osso, na verdade. O osso delas é menos resistente do que o osso dos homens. Em geral, a osteoporose das mulheres é primária, 20% de morte no primeiro ano depois da fratura, enquanto os homens acabam morrendo muito mais, porque eles quebram mais tardiamente e eles acabam já tendo mais comorbidades e, por isso, eles acabam morrendo mais. Os homens perdem de 15% a 20% do osso cortical e 25% a 30% do osso trabecular, enquanto as mulheres perdem muito mais, de 30% a 40% do cortical e 50% do seu osso trabecular. A densidade mineral óssea ela é importante, mas ela não é o único fator de fratura. Então, dependendo da idade, as pessoas mais idosas, com a mesma massa óssea de um indivíduo mais jovem, acabam tendo muito mais fraturas do que os indivíduos mais jovens. Então, a gente tem que ter... essas pessoas acabam caindo mais, o osso delas acaba sendo mais fragilizado, as pessoas mais idosas, e por isso elas acabam quebrando mais, mesmo com a mesma quantidade de massa óssea. Existem alguns fatores de risco importantes para os indivíduos terem as fraturas. Então, o simples fato de ser mulher é muito maior, fumantes, artrite reumatoide, história familiar, quem tem baixa massa óssea, quem cai muito, algumas medicações como o inibidor de aromatase e algumas doenças como a má absorção, por exemplo, acabam aumentando o risco de fratura nesses indivíduos. E lembrar que mulheres entre 50 e 80 anos de idade que já tiveram uma fratura têm o risco 5 vezes maior de ter uma nova fratura do que pessoas que não tiveram nenhuma fratura ainda. Para a gente saber qual é a chance de fratura que o indivíduo vai ter nos próximos 10 anos, a gente tem uma arma, que é esse FRAX, que é uma plataforma bem interessante, e que a gente tem a brasileira, depois de alguns estudos no Brasil, de epidemiologia, eles chegaram à conclusão de alguns fatores e de que maneira a gente poderia calcular o risco de fratura desses indivíduos nos próximos 10 anos. A Abraço, ela tem ela generosamente nos dá esse FRAX. Então, se a gente entrar no Google, coloca Abraço FRAX, ela nos dá esse instrumento de cálculo e eu vou mostrar para vocês como é que ele acontece. Então, a gente vê exatamente essa página, Abraço, calcule as probabilidades de fraturas maiores por osteoporose. Essa é o FRAX do Brasil. E o que a gente vê é o seguinte, essas são as perguntas que são feitas e você simplesmente tem que responder essas perguntas no site da Abraço, ou no site do FRAX. E aí você tem que colocar qual é a idade do indivíduo, gênero, peso, altura e algumas perguntas. Hoje em dia, inclusive, a gente tem que lembrar que o FRAX está remodelado, eles têm mais perguntas, agora eles perguntam se teve fraturas e outras doenças que não faziam parte desse FRAX, mas esse próximo FRAX vai ser um FRAX pago, enquanto que esse daqui é absolutamente liberado para quem precisar. Então, a gente pergunta fratura prévia, se os pais têm fratura, tabagismo, glicocorticoide, artrite reumatoide, se tem osteoporose secundária ou não, álcool, 3 ou mais unidades, e qual é a densidade óssea do colo do fêmur. Não é necessário colocar a densidade, se você não tiver feito a densitometria, você não precisa colocar isso, mas nesse caso a gente tinha a densitometria e nós colocamos qual era a densidade do colo do fêmur em gramas por centímetro quadrado, era esse valor. Colocamos em calcular. E aí a gente tem o seguinte, nós vamos ver como é que ele funciona, mas a gente tem um cálculo de riscos de fratura. Então, a gente tem os baixos riscos de fratura, que são as pessoas que provavelmente não vão precisar de nenhum tipo de tratamento. Então, o risco de uma fratura menor do que 20, ou uma fratura de quadril menor do que 3. Um alto risco é maior ou igual a 20 e maior ou igual a 3%, e muito alto risco, maior do que 30%, e o risco de fratura de quadril maior do que 4,5%. Continuando no FRAX, ele vai calcular. Então, ele calculou que o risco de uma fratura maior é 3,7 e de uma fratura de quadril é 0,9. Então, por aqui a gente já vê que não tem o risco de fratura. Mas a gente vai lá no NOG, que é a continuidade exatamente do FRAX, colocamos de novo os mesmos dados que ele pede, então eram dados lá de trás, colocamos esse daqui de fratura maior ou fratura de quadril e voltamos a calcular se esse indivíduo precisa ou não ser tratado com drogas específicas para osteoporose. Caiu no verde, mostrando que esse paciente está seguro, ele não tem risco grande de fratura, nem de quadril, nem fratura maior nos próximos 10 anos. Então, ele está me dando aqui fraturas maiores e aqui ele está me dando fraturas de quadril, está no verdinho.
Mas, se eu não tenho a densitometria óssea, o que acontece com muita frequência, eu coloco exatamente os mesmos dados, não coloco nenhuma densidade e peço para ele calcular. Quando ele calcula muito maior, ele não tem a mesma noção, então ele acaba podendo calcular de forma mais equivocada. Então, fraturas maiores 8,3 e fraturas de quadril 3,1. O que eu vejo nesse paciente? Eu vou de novo lá no NOG, que é a continuidade, e quando eu passo para o NOG, ele me diz que esse paciente está com risco médio e que eu devo, então, solicitar uma densitometria para esse paciente para ter certeza de como ele está. Então, são duas maneiras muito boas de nos ajudar a decidir se nós temos ou não que tratar esses pacientes. Então, na zona vermelha, indica que o paciente precisa de um tratamento farmacológico, na zona amarela, que a gente precisaria de uma densitometria, e na zona verde, que a gente precisaria só manter os cuidados normais de densitometria óssea, de fazer cálcio, vitamina D e atividade física, e aí a gente vai seguindo, fazendo novas densitometrias no futuro. Existem alguns guidelines, então, para fraturas, para terapias antifraturas. Então, baixo significa que ele tem baixo risco para fratura, moderado, alto, que tem um alto risco para fratura, e aí eles me mostram os T-score maior do que -1, T-score maior do que -2,5. Na fratura, no alto, é menor do que 2,5 e alto pelo Frax. E muito alto são aqueles que, além de já terem tido já estarem com uma densidade mineral baixa, ainda tem múltiplas fraturas vertebrais, esse seria o muito alto. E aí a gente vai passar para os medicamentos. A gente tem 2 grupos de medicamentos. A gente tem as medicações formadoras, e a gente tem os antirreabsortivos. Nós ficamos com antirreabsortivos durante muito tempo, principalmente pelo bisfosfonato e a calcitonina, que foi praticamente o primeiro deles. Depois nós passamos a ter a teriparatida e, mais recentemente, a gente passou a ter o romosozumab, que a gente vai ouvir o Paulo Randan falando a respeito dele. Só para a gente ter uma ideia de por que a gente precisa de tantos medicamentos para osteoporose? Cada medicamento age num determinado lugar diferente. Então, por exemplo, os bisfosfonatos e o Prolia, que é o denosumab, agem principalmente sobre os osteoclastos. A antiesclerostina, que é o romosozumab, e a teriparatida, que é a Vera que vai falar sobre ele, agem principalmente sobre os osteoblastos. Então, são drogas formadoras e drogas antirreabsortivas. Então, a gente tem vários alvos e, graças a esses vários alvos, a gente consegue um tratamento adequado da osteoporose. Então, quando a gente tem alto risco de fraturas, a gente pode ou começar com bisfosfonato e reacessar esses indivíduos a cada 3 a 5 anos. A gente tem que lembrar que o bisfosfonato oral ele pode ser dado por 5 anos antes de se fazer um holiday. O bisfosfonato injetável, que é o ácido zoledrônico, a cada 3 anos a gente pode interromper. Ele entra num platô e aí a gente pode ir repetindo as densitometrias. Se estiver baixando a densitometria, a gente volta a tratar o indivíduo. Se ela estiver mantida, a gente pode manter ainda sem o tratamento específico. Ainda no alto risco, a gente teria o denosumab. Também tem que ir reacessando esses indivíduos com frequência. Todos eles, cálcio e vitamina D. Teriparatida ou abaloparatida, que nós não temos no Brasil, mas a teriparatida sim, também ela pode ser dada por 2 anos, e o romosozumab, que pode ser dado uma vez por ano apenas. Mas todos eles com cálcio e vitamina D, a gente vai ouvir um pouco mais a respeito deles. Então, aqui a gente está vendo baixo risco, alto risco e muito alto risco. Com baixo risco, tranquilidade. Com médio risco, considerar bisfosfonatos orais ou outro inibidor de reabsorção óssea. E o muito alto risco, considerar primeiramente introduzir um agente formador de massa óssea e depois entrar com o antirreabsortivo. Então, isso é uma novidade, principalmente pelos estudos do romosozumab, que chegou a essa conclusão, que o ideal em pacientes que não fizeram uso ainda de medicação e que tem uma osteoporose grave, com muitas chances de fratura, o ideal é a gente começar com uma droga formadora e depois entrar com um antirreabsortivo, porque ele melhora mais a massa óssea do que se a gente fizer o contrário. Falando um pouquinho do ácido zoledrônico, esse é o nome comercial, que é o Aclasta. Ele faz parte dos bisfosfonatos, que são medicamentos que foram desde muitos anos atrás, eles foram os primeiros medicamentos a serem utilizados para a osteoporose. O que eles fazem? Eles reduzem realmente o risco de perfuração, porque eles diminuem a atividade dos osteoclastos e, com isso, eles diminuem a reabsorção do esqueleto ósseo. Diminuindo essa reabsorção,
eu consigo aumentar o volume ósseo e, melhorando o volume ósseo, eu, teoricamente, melhoro também a resistência do esqueleto ósseo às fraturas. O que são os bisfosfonatos? Aqui a gente está vendo um osteoclasto em repouso. Esse é um osteoclasto ativo com as bordas em escova. Quando eu dou o bisfosfonato tem uma avidez pelo osso. Os osteoclastos digerem esse osteoclasto, acabam entrando ou ficando sem a borda em escova, eles perdem a sua atividade e muitos deles acabam entrando em apoptose. Então, o que a gente fala dos bisfosfonatos? Eles se depositam sobre o tecido mineralizado, ele tem uma grande avidez por esse tecido, são capturados ativamente pelos osteoclastos, aí eles induzem um defeito intracelular, que é exatamente a inibição da farnesil de fosfato sintase. Com isso, muitos deles acabam entrando em apoptose, são excretados sem metabolização pelos rins e, por isso, uma coisa importante, indivíduos com clearance de creatinina abaixo de 35 não devem fazer uso dos bisfosfonatos nem orais e nem os injetáveis. Então, a gente tem o recurso do denosumab nesse tipo de situação, porque senão a gente sobrecarregaria muito o rim desses indivíduos. Então, pessoas com clearance de creatinina baixo não devem fazer uso dos bisfosfonatos. Esse bisfosfonato ele vai sendo reabsorvido e recapturado pelo tecido ósseo e a meia-vida dos bisfosfonatos é muito longa. O que a gente vê aqui no uso oral, especialmente dos bisfosfonatos que são aminados, que são os mais antigos, eles têm um efeitos gastrointestinais, podendo levar a náusea, dispepsia, vômito, diarreia e ulcerações. E, por isso, a gente não utiliza em indivíduos que tiveram alguma doença esofágica, acalásia, megaesôfago, varizes esofágicas, hérnia de hiato, aqueles indivíduos que vêm se queixando de dor, queimação, depois que tomam bisfosfonato oral, a gente também não permite mais o bisfosfonato oral. Ele não deve ser prescrito para pacientes que não conseguem permanecer em pé ou sentados. Por que isso? Porque se os indivíduos ficarem sentados ou deitados, eles, depois que tomam o comprimido, eles podem ter um refluxo, esse refluxo pode levar a uma esofagite, e isso não é interessante. Então, pacientes que não podem ficar pelo menos sentados, eles não devem fazer uso dessa medicação, a gente deve passar direto para o injetável, que seria o ácido zoledrônico. O uso EV, 8 a 30% dos pacientes acaba tendo hipertermia transitória, sintomas semelhantes à gripe, então a gente diz que é uma síndrome flu-like. Quanto mais virgem de tratamento é o indivíduo, maior a chance dele ter essa síndrome flu-like. O mecanismo é a reação de fase aguda, então é liberação de várias citocinas, e por isso ele acaba tendo esse quadro gripal, entre aspas. Ela é autolimitada, costuma durar de 2 a 3 dias. Se o paciente tiver febre, pode entrar com uma dipirona para esse indivíduo, ele melhora, ou um Tilenol, e ele melhora desse quadro, não tem grandes efeitos nem grandes consequências para o paciente. Indivíduos com insuficiência renal, ele pode ter insuficiência renal quando a infusão é muito rápida. Eu nunca tive esse tipo de problema, eu acho que isso é mais raro, mas existe esse cuidado, porque você pode ter formação de alguns complexos insolúveis com o cálcio, que vão se acumulando no rim, e você pode acabar tendo um problema de insuficiência renal. Então, as infusões não devem levar menos do que 15 minutos. Não deve ser utilizado em indivíduos com clearance também de creatinina menor do que 35, infusões em pelo menos 15 minutos e manter o paciente hidratado. A hipocalcemia grave também pode acontecer na vigência da vitamina D não tratada. Quando você não trata esse paciente, ele tem uma baixa quantidade de vitamina D. Então, essa hipocalcemia pode ser um problema também quando você introduz essa medicação. Então, a gente deve primeiro corrigir a deficiência de vitamina D e depois adequar a ingestão de cálcio previamente, antes de entrar com a medicação. E nós vamos falar um pouquinho dessas fraturas atípicas subtrocantéricas, que é muito raro, e falar um pouquinho da osteonecrose de mandíbula, que eu acredito que essa seja a maior preocupação de todos. Então, aqui a gente tem os medicamentos, os bisfosfonatos não aminados. O etidronato, essa é a potência deles, então ele tinha uma potência muito baixa, ele era excelente para tratamento de fratura, não, como é que é?
Não, calcificação heterotópica, ele era excelente, ele realmente diminuía muito a calcificação heterotópica. Clodronato e tiludronato, a gente já não encontra mais esses medicamentos para comprar. E aqui estão os medicamentos que a gente utiliza ainda hoje, que é o alendronato, todos esses orais, exceto o ácido zoledrônico, mas vocês vejam a potência relativa deles. O alendronato 500, risedronato 2.000, ibandronato 1.000, pamidronato 100 e o ácido zoledrônico 10.000. Então, ele é muito mais potente do que os outros medicamentos. Quais são os efeitos fisiológicos dos bisfosfonatos? Eles são capazes de aumentar a resistência nos primeiros 5 anos, diminuem a taxa de fraturas também dentro desse período, diminuem a reabsorção óssea, porque eles bloqueiam a ação do osteoclasto. A formação diminui em 70% a 95%, exatamente porque eu diminuo a reabsorção, diminuo a reabsorção e, com isso, eu acabo diminuindo também a formação. Eles aumentam a densidade mineral óssea, porque tudo que é formado acaba ficando, aumento discreto do volume ósseo, e a meia-vida deles é de 10 anos, é um período muito longo em que ele fica aderido ao esqueleto ósseo. As indicações do bisfosfonato: mulheres na pós-menopausa com fratura de vértebra, pós-menopausa com T-score, são 2 aulas juntas, tá? Pós-menopausa com T-score, do quadril menor do que menos 2,5, homens idosos com fraturas não traumáticas, homens e mulheres com osteoporose secundária corticoide. Doença de Paget, funciona muitíssimo bem doença de Paget, principalmente o ácido zoledrônico. É impressionante que você dá um ácido zoledrônico, o paciente entra em remissão por muitos anos, inclusive. Em metástase ósseas, o bisfosfonato dado em indivíduos que têm metástase óssea, ele melhora muito o quadro de dor nesses indivíduos, então ele é dado sempre que o indivíduo tem metástase. E outras doenças ósseas que aumentam a reabsorção também podem fazer uso dos bisfosfonatos. Contraindicações: mulheres grávidas ou que querem engravidar. Então, se é uma jovem, a gente procura saber se ela pretende engravidar logo nos próximos anos, e aí a gente procura não dar o bisfosfonato, se a gente puder evitar. Doença renal crônica, grau 4 ou 5, não dar. Cálcio sérico baixo, tem que primeiro entender por que esse cálcio sérico está baixo, se é baixa ingesta, se ele está eliminando muito, o que está acontecendo, mas regularizar esse cálcio sérico para depois entrar com bisfosfonato. Osteomalácia, porque não vai funcionar. Intolerância ao medicamento, problemas gástricos ou esofágicos, exatamente porque você pode piorar o quadro nos pacientes que fazem uso do oral, e impossibilidade de ficar sentado ou de pé, como a gente já comentou. Os bisfosfonatos nitrogenados, que são os mais modernos, aprovados para o tratamento da osteoporose no Brasil, são principalmente o alendronato, que seriam comprimidos de 70 miligramas, risedronato, 35 miligramas e mensal 150, e ibandronato 150, e o ácido zoledrônico, que é uma injeção de 5 miligramas uma vez ao ano. E funciona também muitíssimo bem. No HC, por exemplo, em que a gente só tem o de 4 miligramas, porque a gente só tem a cópia, o que a gente faz é chamar 4 pacientes e usar 5 doses do ácido zoledrônico, porque aí cada um acaba recebendo 5 miligramas do ácido zoledrônico. Então, é uma droga injetável, com excelente efeito, poucos efeitos colaterais, na verdade. Fraturas atípicas do fêmur. O que a gente começa a ter, aqui vocês estão vendo um espessamento da cortical, endostial ou periostal. O indivíduo começa a referir dores, principalmente na virilha ou na coxa. Então, indivíduos que fazem uso de bisfosfonato por muito tempo, tanto oral como injetável, que começam a ter dor na coxa, a gente tem que prestar atenção e ver se isso já não é um pródromo de uma fratura atípica. Vocês estão vendo aqui um pequeno traço, esse pequeno traço acaba quebrando completamente o osso e acaba fazendo isso aqui, ele parece um giz ou uma cenoura, é uma fratura seca. E o indivíduo pode quebrar simplesmente estando de pé e dando um passo, ele acaba quebrando porque esse osso acaba ficando mais fragilizado pela diminuição da remodelação desse esqueleto ósseo. Os sintomas, então, prodrômicos são esses, e para cada fratura subtrocantérica, ou seja, para cada fratura atípica, 100 outras fraturas são prevenidas, então o custo-benefício de você dar o bisfosfonato é muito melhor. Então, você deve dar o bisfosfonato de qualquer maneira para esses indivíduos. O que é feito nesses indivíduos? É passado uma haste intramedular e uma haste travada, tanto embaixo como em cima, para evitar a rotação
dos dois focos da fratura e, em geral, quando você tem fratura de um lado, já se faz uma avaliação se existe uma fratura do outro lado também, e nessa fratura do outro lado já se faz preventivamente a passagem de uma haste também intramedular. As fraturas atípicas do fêmur, os critérios maiores são trauma mínimo, originada na córtex lateral e transversa. Ela é completa, então ela atinge as duas corticais. Você tem o espessamento da cortical endostial ou periostal e elas não são, em geral, cominutivas. E os critérios menores para essa fratura atípica é a bilateralidade, então nem todos quebram dos dois lados, espessamento cortical na diáfise, sintomas prodrômicos como dor na virilha ou na coxa, prestar muita atenção se o indivíduo já faz uso do bisfosfonatos, e a consolidação pode ser, e a consolidação retardada também faz a gente pensar nessa fratura atípica. Se ele tiver, então, de 4 desses 5 critérios maiores, a gente suspeita de que seja realmente uma fratura atípica. Uma outra coisa que atrapalha muito, ou que assusta muito, são as osteonecroses de mandíbula. Então, o bisfosfonato oral, a gente tem a chance de 1,4 até 69 por 100 mil pacientes por ano. No bisfosfonato endovenoso, de 0 a 90 por 100 mil pacientes por ano, e no denosumab, que a gente vai falar depois, em seguida, é menor a chance de você ter uma osteonecrose de mandíbula do que nos bisfosfonatos orais. Então, a gente vê que é praticamente 1/3 do que é em relação ao bisfosfonato oral, mas também pode acontecer muito mais raramente. Os fatores de risco são a higiene oral ruim, então, quando você fala com o paciente, você orienta que ele deva ter uma escovação adequada e que ele não deva fazer procedimentos muito grandes na boca. Extração dentária pode ser um dos fatores de risco. Doença periodontal, então, muitas vezes, por uma higiene oral ruim. Tabagismo, os indivíduos que fumam têm mais chances de terem essa osteonecrose, indivíduos que têm diabetes, indivíduos em quimioterapia, infecção local também pode ser precursor disso, e a corticoterapia ou imunossupressão também podem acabar levando esses indivíduos a terem esse problema. A radioterapia é um outro problema também, que indivíduos que têm uma osteonecrose também devem evitar a radioterapia. E aqui a gente está vendo a remodelação do esqueleto ósseo, né, da mandíbula, e aqui a gente está vendo uma osteonecrose. Então, a gente diz que é uma condição caracterizada pela exposição óssea na mandíbula ou maxila, muito mais frequente na mandíbula, por mais do que 8 semanas, em pacientes que fizeram uso ou que continuam usando bisfosfonato e que não receberam radioterapia na mandíbula. E por que mais nas mandíbulas? Por que a mandíbula tem mais osteonecrose do que os outros ossos? Porque essa crista alveolar ela é muito mais rápida nessa remodelação dela, então ela remodela 10 vezes a taxa da tíbia e 5 vezes a taxa da mandíbula na borda inferior. Então, a remodelação dela é muito mais rápida e, por isso, os indivíduos têm mais chances de terem essa osteonecrose. O osso alveolar da mandíbula tem maior captação de bisfosfonato, e aí esse fármaco vai se acumulando, aumenta a concentração, e aí mais chance dessa osteonecrose de mandíbula. O osso alveolar ele depende mais dessa remodelação e renovação do que qualquer outro osso no esqueleto. Ela costuma acontecer em pacientes com bisfosfonato também intravenosos. Então, 25% dessas osteonecroses se desenvolvem espontaneamente, enquanto que 75% dos casos foram realmente precipitados por algum tipo de procedimento odontológico, como mais invasivo, como arrancar um dente ou fazer implante dos dentes. O fator mais comum, então, nesses casos, foi um trauma dentário cirúrgico ou uma condição inflamatória dessa região. E essa osteonecrose é mais encontrada na mandíbula, incidência de 68%, mas na maxila também, em 28%, ela é bem menor do que na mandíbula. Em relação ao ácido zoledrônico, quando eu tenho uma fratura, eu posso dar um ácido zoledrônico para esses pacientes? Será que ele vai consolidar? Esse trabalho foi feito com ratos, mas é um trabalho muito interessante. Então, eles deram uma solução salina, então seria o grupo placebo, jogaram ácido zoledrônico sobre o foco da fratura, então foi uma coisa externa. Depois da fratura, imediatamente após a fratura, 1 semana depois da fratura e 2 semanas depois da fratura. E o que eles verificaram é que nesses 3 casos houve consolidação da fratura, não houve impedimento dessa consolidação. O melhor calo foi aquele com 2 semanas após a fratura, mas nos 3 casos houve melhora da consolidação e houve consolidação. Então, a gente se pergunta, será que eu posso dar um ácido zoledrônico para o paciente que ainda está internado e que acabou de fazer
uma haste porque ele teve uma fratura de quadril? E a resposta é que sim, porque você melhora a mineralização do calo ósseo e você aumenta a resistência entre 30% e 50%, ou seja, não existe impedimento de você dar o ácido zoledrônico na fase aguda, e que é o que a gente faz aqui. Quando a gente recebe os pacientes, eles ainda estão internados, a gente já pede o ácido zoledrônico, eles já saem com o ácido zoledrônico. Pelo menos você tem a certeza de que esse paciente foi medicado nesse primeiro ano. Os efeitos do tratamento da osteoporose sobre o risco de fraturas não vertebrais, a gente está vendo que os bisfosfonatos, todos eles têm um efeito bom em relação às fraturas de quadril. A gente está vendo que só a teriparatida se equivale a eles, mas eles têm um bom efeito, e fraturas também não vertebrais também têm um efeito, esse é favorável ao tratamento, eles também têm um bom efeito. O ibandronato foi o único dos bisfosfonatos que não mostrou uma eficácia, na verdade, em relação às fraturas não vertebrais, mas os outros, eles mostraram uma eficácia maior. A redução do risco relativo de fraturas nesses estudos randomizados controlados com placebo mostra que o ácido zoledrônico ele tem uma proteção grande em relação às fraturas vertebrais, ele é o que dos bisfosfonatos, ele é o que na verdade mais protege, e ele também protege não tanto quanto o alendronato, mas ele protege tanto quanto o risedronato nas fraturas de fêmur, ou seja, existe uma melhora significativa do risco de fraturas e das novas fraturas com o uso dessa medicação. Mudando de medicamento, denosumab. Denosumab ou Prolia, que é o nome comercial, ele é dado no subcutâneo uma vez a cada 6 meses. E a vantagem é que é uma agulha pequena, é uma agulha como uma agulha de insulina. O paciente pode fazer a injeção em casa, o que a gente pede é só que ele faça a injeção e que ele não retire a agulha imediatamente. Então, ele espera um pouquinho só para dar uma dissolvida nesse líquido no subcutâneo, e aí ele retira a agulha para ele não perder o líquido que está lá dentro. O que é o denosumab? Ele é um anticorpo monoclonal humano. Vocês lembram que o denosumab ele substitui ou ele faz o papel da osteoprotegerina, impedindo a ligação do ranque com o ranque ligante, ou seja, impedindo a ativação do osteoclasto. Então, ele é um anticorpo monoclonal, ele vai reduzir o turnover ósseo, porque ele vai inibir o ranque ligante. A interação do ranque com o ranque ligante vai ser inibida, e aí ele inibe também, ele interfere na função e na sobrevivência dos osteoclastos, diminui a reabsorção, aumenta a massa óssea e a resistência dos ossos, tanto corticais como trabeculares, e a posologia é uma injeção no subcutâneo, que são 60 miligramas a cada 6 meses. Então, a gente está vendo aqui o ranque ligante, o ranque, a osteoprotegerina e o denosumab. E o denosumab ele acaba fazendo exatamente o papel da osteoprotegerina, se ligando ao ranque ligante e impedindo que o ranque ligante se ligue ao ranque e impedindo, então, a ativação dos osteoclastos. Em relação ainda à densidade mineral óssea, quando a gente faz uso do denosumab, a gente está vendo, esse é um trabalho de 3 anos, mostrando que existe uma melhora progressiva da massa óssea nesses indivíduos. Quando a gente compara com o placebo, no placebo não houve nenhuma melhora, e no denosumab os indivíduos foram melhorando progressivamente. Isso acontece tanto na coluna lombar quanto no fêmur total. Houve uma melhora de 9,2% da coluna total e de 6% no fêmur total. A gente está vendo, inclusive, aqui uma diminuição da massa óssea desses locais em indivíduos que não fizeram uso de nenhuma medicação. E um outro dado importante e interessante é em relação ao CTX, que é um marcador de reabsorção, e o P1NP, que é um marcador de formação. O que a gente vê? Que logo que a gente introduz o denosumab, você tem uma queda muito importante dos marcadores de reabsorção. Com 6 meses, ele já voltou, ele já começa a voltar ao normal, e por isso, a cada 6 meses, a gente tem obrigatoriamente que fazer uma nova aplicação do denosumab, evitando o que a gente chama de cascata fraturária. A cascata fraturária é uma reação que acontece dos indivíduos que fizeram uso do denosumab, e por alguma razão resolveram suspender a medicação. Se eles não introduzem um antirreabsortivo, eles correm o risco de começar a quebrar cada vez mais até muitas vezes do que ele tinha no começo. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, mas é uma droga muito boa, com poucos efeitos colaterais, e que acaba realmente melhorando a massa óssea. Vocês estão vendo aqui por 3 anos, a gente vai ver que por 10 anos continuou crescendo também. E aqui os marcadores também de formação, que acabam diminuindo,
porque você diminuindo a reabsorção, você diminui também um pouco da formação. Quais que são as indicações do denosumab? Em osteoporose pós-menopáusica, então é indicado para o tratamento da osteoporose nas mulheres, para aumentar a densidade mineral óssea e diminuir principalmente a incidência de fraturas de quadril, vertebrais e não vertebrais. Então, não é simplesmente aumentar a massa óssea, mas ele é capaz de diminuir a quantidade de fraturas vertebrais. Perda óssea em pacientes submetidos à ablação hormonal contra câncer. Então, ele é indicado nesses pacientes que têm uma perda óssea por ablação hormonal, tanto homens como mulheres em câncer de próstata ou câncer de mama. Na osteoporose masculina, aliás, o ácido zoledrônico também é possível de ser dado em homens. Então, na osteoporose masculina, é indicado para o tratamento de osteoporose também, e na osteoporose induzida por glicocorticoide, tanto em homens como mulheres, que têm uma associação com glicocorticoides e, com isso, uma diminuição da sua massa óssea, o denosumab é uma droga protetora dessa perda de massa óssea. Aqui a gente está vendo o estudo FREEDOM, que é um estudo de extensão, então, naqueles indivíduos que já faziam uso do denosumab, que são esses daqui, continuam aumentando a sua massa óssea. Naqueles indivíduos que não faziam uso de denosumab e começam a fazer uso, eles usavam placebo e começam a fazer uso, eles começam a aumentar da mesma maneira. E nos indivíduos, isso aqui em relação à coluna lombar, e em relação ao quadril total, a mesma coisa, ele continua aumentando a massa óssea, e naqueles que faziam uso de placebo, eles chegaram até a diminuir essa massa óssea, e quando começam a tomar, eles acabam aumentando bastante a massa óssea também. E houve também uma melhora importante no risco de fratura, diminuindo o risco de fratura durante todo esse período de extensão, ou seja, enquanto esses indivíduos faziam uso do denosumab, eles diminuíram o número de fraturas que eles apresentavam. E quando você suspende o denosumab? Então, existe um aumento significativo da reabsorção óssea depois da suspensão do denosumab, então é um rebote importante e que deve ser tratado e cuidado para que isso não aconteça. O paciente tem que estar ciente. Se você der isso pelo SUS, que a gente consegue aqui dar pelo SUS, a gente deixa bem orientado que eles não podem interromper o fornecimento desse medicamento. E esse é um outro trabalho, com 13 publicações e mais 11 casos novos, feito com várias mulheres, que também mostrou um número enorme de fraturas nesses pacientes que pararam o denosumab, e é importante que a gente introduza o mais rapidamente possível um ácido zoledrônico, principalmente, ou uma outra droga antirreabsortiva para melhorar esse quadro desse paciente. Então, o maior número de fraturas foi em pacientes que faziam uso por mais do que 2 anos e 23% em uso de inibidor de aromatase também. Então, o denosumab é uma injeção subcutânea a cada 6 meses, o efeito termina em 6 meses, não existe efeito residual, como é o caso dos bisfosfonatos, e por isso não se faz o drug holiday, porque você não tem motivo para interromper. Na verdade, os motivos para interrupção são muito raros, às vezes o paciente não quer mais tomar por alguma razão, ou, em raros casos também, existem algumas alergias ao denosumab, então o paciente tem um rush cutâneo, eu já vi isso em 2 pacientes, mas é bastante raro também, então ele é uma medicação muito bem tolerada. Aprovado para o tratamento da osteoporose, tanto em homens como mulheres, em osteoporose induzida por corticoide, ele não incorpora na matriz e, depois da suspensão, o risco de fraturas retorna ao basal. Ele promove o aumento contínuo da massa óssea, como a gente já viu em 10 anos, reduz significativamente o índice de fraturas vertebrais, não vertebrais e de quadril. Ele é seguro e eficaz em pacientes com disfunção renal. Aliás, é a nossa única opção em pacientes que têm insuficiência renal, é introduzir o denosumab. Não tem efeito residual e, se interromper, sempre seguir com outro antirreabsortivo. O que a gente fala, inclusive, os pacientes acabam tendo dificuldade em manter a massa óssea quando interrompem o denosumab. Então, o que a gente recomenda hoje em dia é fazer pelo menos 2 doses de ácido zoledrônico, uma a cada 6 meses, para você manter a massa óssea que você conseguiu com o denosumab. Eu queria só apresentar para vocês esse Manual Brasileiro de Osteoporose. Eu tive o prazer de dividir com a Vera e com a Adriana, que é uma ginecologista, a coordenação desse manual. Ele é um manual absolutamente gratuito para todo mundo. A gente tem alguns especialistas, todos esses especialistas participaram da elaboração desse manual.
E a gente é extremamente moderno, com todas as drogas, inclusive o romosozumab já está nesse manual, e com todas as orientações que vocês podem querer. Então, se vocês quiserem, só copiar esse QR Code e baixar o manual. Então, foi um prazer a gente ter feito isso. A Vera foi uma excelente companheira de leitura desses trabalhos, a gente teve um bom trabalho, mas foi bem gostoso. Só baixar e copiar. Talvez eles pedem algumas coisas, acho que CRM, ou sei lá, eu não sei nem se é CRM que eles pedem, mas o nome completo, alguma coisa assim, mas ele é absolutamente gratuito e acho que vale a pena. Ele ficou muito bonito e muito bom, muito completo. Então é isso, minha gente. Muito obrigada. E eu vou chamar, então, agora... Você quer chamar, Cláudio? Boa tarde de novo. Quando o Tia pediu para que fizesse essa aula, eu perguntei para ele assim, o que você quer, Tipo? Ele falou, não, você faz uma aula de conceituação primeiro e depois você entra no tratamento na sua experiência. Aí eu vi que a Pérola estava aqui, eu falei, Tia, não precisa fazer aula de conceituação, não, porque eu conheço bem a Pérola, já vai me entregar aqui o bastão com a conceituação já bem definida. E não deu outro. Obrigado, Pérola, você poupou meu trabalho bastante aqui. Então, nós vamos falar de romosozumab. E, assim, eu achei mais interessante fazer uma coisa bem prática. E eu pergunto para a plateia, quem tem experiência com romosozumab aqui? As pessoas, então eu estava certo. Então, ele é um anabólico ósseo. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que ele é um anabólico ósseo, como a teriparatida também era um anabólico ósseo, mas nós só tínhamos a teriparatida. É a nossa caveira mostrando que ela tem um osso forte e que ela está sarada, bem treinada, né? E essa abordagem farmacológica da osteoporose, como a Pérola mostrou claramente, até 2002 nós tínhamos antirreabsortivo, de 2002 a 2015 nós tínhamos a teriparatida e a baloteratida, que ambas estimulam a extensão e a formação precocemente da reabsorção óssea, e em 2016 o romosozumab, propondo aquilo que seria o sonho de todo mundo que trabalha com osteometabolismo, que tem uma ação dual. Você tanto trabalha com reabsorção quanto trabalha com formação. Então, ele induz a formação óssea e reduzindo a reabsorção óssea. Esse é um trabalho do Cosman em 2016, conhecido por quase todo mundo. E os resultados é que ele melhora a densidade mineral óssea, a melhora da microarquitetura óssea esquelética e da resistência óssea. Então, isso é muito importante entender dentro do mecanismo fisiológico e também do próprio mecanismo biomecânico as características dessa microarquitetura envolvendo resistência óssea. Isso é fundamental. O osso ele tem um nível de flexibilidade também e ele resiste. A única coisa que ele não resiste bem são manobras de torção em que há as fraturas cominutivas que normalmente acontecem. É por isso que na criança você vê fratura em galho verde, que as crianças então são bem mais flexíveis ali e ela resiste. E por isso também que ocorrem situações como a que o Guilherme mostrou, que é a área de edema ósseo, né? Na realidade, era uma fratura que teria para acontecer e ele, através da sua microarquitetura e sua resistência óssea, ele faz o possível para combater aquele estresse e não gerar uma fratura. A consequência disso é a rápida e efetiva redução do risco de fraturas. Então, o que nós temos que citar aproximadamente aí? É um anabólico androgênio, que são o decanoato de nandrolona. O pessoal da bomba aí, que gosta de fazer musculação, costuma utilizar isso, e alguns médicos também costumam utilizar isso no tratamento da osteoporose. Isso aí é uma questão que a gente pode discutir depois, qual é a vantagem disso. É verdade que a gente tem uma perda de explosão muscular em pacientes com senescentes e que talvez o uso desse anabólico androgênico venha melhorar essa explosão muscular e que a partir do trabalho de treinamento de força a gente consiga controlar isso e, obviamente, pelo efeito piso elétrico, você vai ter repercussões positivas também na massa óssea. E os osteoanabólicos e antirreabsortivos, eles operam por um mecanismo totalmente distinto, totalmente diferentes. E o racional seria a associação e muito bem aceito. Então, isso você pode fazer. Em algum tempo, se tentava isso, fazer associação, até porque você tinha alguns que tinham ação cortical e outros que tinham ação não cortical, medular. Por exemplo, o denosumab, que acabou de ser apresentado aqui para vocês pela professora Pérola, ele tem essa característica de também atuar no osso cortical como no osso medular. E aí o anticorpo monoclonal humanizado, que tem uma ação inibidora da esclerostina e essa ação estimuladora da formação óssea.
classicamente essa ação inibidora da reabsorção óssea. Ele também atua da mesma forma no teatro de operações do RANQ-L osteoprotegerina, atua também. Ele aumenta a ação da osteoprotegerina e reduz a proporção de RANQ-L. E isso melhora a atividade osteoclástica. Então, portanto, a ação dual do romosozumab é um agente de dupla ação e ele tem ações anabólicas e antirreabsortivas. Esse conceito ficou claro para vocês aí? Que não é só a ação formadora, mas também ele atua como reabsorção, e da mesma forma que o denosumab atuou no ciclo do RANQ-L osteoprotegerina, ele também é uma outra cavalaria que vem ajudar a osteoprotegerina nessa ação. Isso é importante de deixar isso bem claro aqui. Então, qual o mecanismo de ação, então? Ela é uma glicoproteína, a esclerostina, e é um regulador essencial da formação óssea. Então, temos aí o epitopo dele, que é um produto de osteócito na resposta do estresse biomecânico. Hoje se falou bastante de antagonista de via de sinalização da WNT aqui no tratamento da osteoartrite. Foi mostrado principalmente a ação da beta-catenina no osteoblasto, quando se falava daquela diferenciação. Até por isso que, durante muito tempo, havia quem advogasse tratamentos duais da osteoporose e da osteoartrite. Existia um produto chamado ronelato de estrôncio, não sei se vocês chegaram a conhecer, e o que acontecia é que quando havia uma fenda óssea promovida pela osteoartrite, naquela fenda óssea, o osteócito ali caía e se diferenciava, e aí promovia dor. Então, com esse controle dessa diferenciação pelo ronelato de estrôncio, passou-se a interpretar também que ele poderia ser utilizado no tratamento também da osteoartrite, além da osteoporose. Esse processo parece também acontecer e ainda não está comprovado por conta dessa ação via WNT, que impede a ligação do WNT com seus receptores esses que o Dr. Tiepo adora, como o ILRP56 e o correceptor Frizzell. Então, vai, de uma maneira ou de outra, promover uma degradação intracitoplasmática da beta-catenina. Essa ação osteoblástica, então, foi descrita por Krause em 2010. Quais seriam as consequências disso, então? Uma vez que a esclerostina esteja inibida, ligantes da WNT acoplam fortemente a esses receptores, havendo um acúmulo intracelular de beta-catenina, e, com isso, induzindo a formação óssea. Este é o processo natural que ocorre dentro da farmacodinâmica e da farmacocinética do produto. Esclerostina estando ausente, ocorre geneticamente na doença de von Wittig e na esclerostose. Muito bem. Uso clínico do romosozumab. Ele é uma monoterapia? Sim, ele pode ser considerado uma monoterapia porque o que nós falamos aqui, ele tem um efeito dual. Então, ele tem uma ação formadora e reabsortiva. Ele pode ser uma monoterapia. A Pérola mostrou aqui, se havia possibilidade de fazer associações, ela mostrou que sim. E aí vai da necessidade individual de cada um e qual é o caso do paciente que você está tratando. Na realidade, você tem trabalhos de 12 meses que mostram o comparativo de doses de romosozumab a partir de 70, 140 até 210 miligramas, com alendronato com 70 miligramas semanais, o romosozumab, apenas lembrando, ele é mensal, e a teriparatida de 20 gramas dia durante 12 meses. Todas essas doses do romosozumab aumentaram o perfil da massa óssea na coluna lombar, e, comparado ao placebo, o aumento foi de 0,1%. Na romosozumab, com a dose específica de 210 miligramas, houve um aumento da massa óssea lombar e da resistência óssea, em 11,3% comparado ao alendronato e a teriparatida. Após 12 meses, houve a troca para denosumab, mostrando um aumento contínuo da densidade mineral óssea, em menor proporção, mas também com o aumento do grupo do alendronato. É preciso dizer para vocês que os estudos dizem que você faz o romosozumab por apenas 1 ano. Não importa se você teve um ganho expressivo de massa óssea, você não pode repetir no ano seguinte, como é o estudo Freedom, que se mostrou ali se mostrou de 8 ou de 12 anos, eu não prestei atenção. Foi de 8 a 12 anos. For de 10 anos. Então, o que você pode fazer seguidamente? Aqui você é obrigado a parar e fazer uma troca. Ou você vai trabalhar com risedronato, que teoricamente é melhor, inclusive nessa questão de fratura que a Pérola mostrou com o denosumab, a droga de eleição seria o risedronato, porque ele pode estar pegando tanto
o osso cortical como medular e pegando resultados no colo e na coluna. Então, ele mantinha aquele ganho que o denosumab ofereceu ao paciente. Aqui também. Mas o melhor resultado, se você pode, é fazer esse shift para o denosumab e, em seguida, um ano depois, você está autorizado a voltar com o romosozumab. Isso é uma questão de cada médico segue a sua conduta. De antemão, já digo que a minha experiência é desta forma. Então, nós temos uma monoterapia em osteoporose masculina, então falamos da pós-menopausa, e tem um estudo Bright que o placebo é um estudo placebo controlado, avaliando a eficácia e a segurança do romosozumab no tratamento de homens. Foram 245 homens com osteoporose e relato de fratura vertebral e não vertebral, e o romosozumab na dose de 210 miligramas versus placebo aumentou a densidade mineral óssea no grupo ROMO. Quando se comparou com o nível de testosterona na base de 200 miligramas, o aumento foi de 6,1%. Agora, quando a testosterona estava mais alta, aumentou em 11,8%. Então, portanto, senhores, é preciso que vocês façam uma análise do perfil, da testosterona, mas olhar se tem uma andropausa em formação ou próximo disso, para corrigir os níveis de testosterona e, com isso, você ter uma ação mais eficaz do romosozumab. Então, nós temos vários estudos aí, como nós já mostramos, e temos o estudo FRAM, nosso amigo McClung, que já é até brasileiro, que já recebeu a cidadania, não já, né? De tanto que veio aqui no Brasil, e, enfim, ele em 2014 mostrou resultados importantes. E o trabalho com romo e placebo de 12 meses e transição para denosumab para avaliar a incidência de fratura óssea. O romosozumab associado a menor risco de fratura vertebral, quando comparado ao placebo, 73%, reduziu, após a transição para denosumab, o risco de fratura em 75%, e o ganho de massa óssea lombar e decola após 12 meses de romo, seguido de densitometria, foram maiores, seguido de denosumab, foram maiores comparados aos resultados obtidos após 7 anos de ganho com apenas denosumab. Então, aqueles pacientes que estavam naquele estudo que a Pérola mostrou de uso contínuo do denosumab, quando comparado àqueles e que se entrou com o romosozumab e depois trocou para denosumab, tiveram resultados expressivos maiores do que aqueles que eram tratados apenas com denosumab. Em resumo, houve uma redução da incidência de fraturas clínicas. O estudo ARCH, ele mostrou o controle dessas fraturas em pós-menopausa, então em pacientes com osteoporose de alto risco. E o romosozumab na dose de 210 miligramas, comparado ao alendronato de 70 miligramas com transição para alendronato em mulheres com fratura por fragilidade. A redução do risco de fratura vertebrais no primeiro ano foi de 37% e as fraturas clínicas de 28%. A densitometria óssea foi maior em todos os sítios, com maior expressão para o grupo ROMO, com segmento de alendronato, e isso houve um menor risco de fratura vertebral e não vertebral. Então, senhores, você fazendo o segmento com um bifosfonato de sua escolha, de sua experiência, aqui o estudo é com alendronato, eu não sei qual a experiência da Pérola nem da Vera, mas eu acho que se tiver que usar um bifosfonato, prefira o risedronato nesses casos, parece que vai ter um resultado muito mais expressivo, e a troca para o denosumab é um racional que eu não vou dizer mais lógico, mas eu acho que você vai ter um ganho mais expressivo e, mais importante, mantendo a segurança e com a boa tolerabilidade, com o menor para-efeitos. Então, experiências pessoais, eu trouxe aqui 2 casos, uma paciente com 63 anos, com osteoporose grave, foi feito a densitometria num serviço chamado CDPI, em 12/8/21, onde ela mostrava essa osteoporose com desvio padrão na coluna de menos 4,8, extremamente grave, níveis de CTX elevados, biomarcadores todos mostrando essa gravidade em risco de fratura pelo grau de osteoporose, e ela tinha como fator patológica pretérita dela, mostrou uma osteoartrite axial e periférica, joelhos com osteoartrite grau 2 e também manifestações na coluna cervical lombar, e principalmente ela tinha uma coisa muito grave, ela tinha uma doença de refluxo gastroesofágico, o que faz com que ela não seja elegível para o uso de medicamento oral. Então, a conduta foi eleger para romosozumab por 12 meses, e na reconsulta, ela volta em 2022, já houve uma redução com um ganho de massa óssea no mesmo local,
nos 2 sítios, uma pequena diferença no colo, mas aí, aqui saiu errada a digitação, fez o shift para denosumab e na reconsulta agora em 2023. Ela já está com menos 3,5 de osteoporose e um ganho de massa óssea com redução ali no desvio de menos 2,2 para osteopenia no colo femoral. Então, é uma paciente, e aqui tem um fato curioso, essa paciente é daquelas pacientes que para ela não é resposta, ela vai buscar o sim de todo jeito. E ela conseguiu que a Prefeitura do Rio de Janeiro bancasse o tratamento dela. Não me pergunte como. Mas ela conseguiu o romosozumab pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, assim, ela acionou o Ministério Público e ela foi até o final e conseguiu. Eu passei isso, inclusive, para o laboratório e eles estão vendo com ela como foi que conseguiu para ver se consegue ajeitar em termos de política pública. O que é? Pois é, não, eu achei importante passar essa informação lá para o laboratório, porque realmente eu falei, como você conseguiu isso? Não tem jurisprudência para isso, mas ela conseguiu. Eu tenho até o videozinho dela aí no celular, ela falando, mas ela é aquela paciente que diz o quê? Não, eu não aceito de jeito nenhum. Ela, vou correr atrás do sim. E a outra paciente, uma paciente com 64 anos, que tinha diabetes tipo 2, doença de refluxo gastroesofágico, osteoartrite grau 2, fez ibandronato de sódio mensal por 2020 a 2022, e nós tínhamos a seguinte situação de densitometria. Tínhamos aí uma perda de massa óssea importante na coluna e não tanto no colo, mas que depois se agravou, tanto na coluna como no colo, e aí o mais importante, o trabalho nosso como reumatologista é não deixar fazer a primeira fratura. Mas se fez a primeira fratura, não se pode fazer a segunda fratura. E ela trouxe uma ressonância magnética, porque tinha um quadro de dor, e eu investiguei, e estava lá um colapso de T12. Então, ela já estava fazendo uma fratura por osteoporose, com CTX extremamente elevado, e é uma osteoporose grave com fratura vertebral. A total indicação aí foi iniciado o romo, e ela voltou ao consultório agora no mês 7, observem os senhores a redução, o ganho de massa óssea, a redução no desvio padrão para 3,1 e no colo femoral de 3,1 com ganho de massa óssea e fez shift para denosumab e agora vamos ver o que vai acontecer ano que vem, se a gente tiver a oportunidade de repetir essa mesa durante o COSUT e se for eu que der essa aula aqui, eu pretendo mostrar essa imagem dessa paciente. Ok, pessoal? Então, aqui, alguns slides cedidos pela Ange, que mostra aí a ação que a Pérola já mostrou, da osteoprogetina com anco-IL, ativação da via WNT, e o que a gente tem que os osteócitos residem na matriz óssea e eles detectam sinais bioquímicos e biomecânicos. A gente tem que estar bem afeiçoado a isso, porque, infelizmente, eu vejo colegas tratando o doente com osteoporose baseado em densitometria. E, assim, existem marcadores de formação óssea, existem marcadores de reabsorção óssea e existem doenças que podem levar à perda de massa óssea que tem que ser excluída. Então, você tem que fazer uma análise bem exponencial e bem criteriosa para saber quem é o seu paciente, para poder você prescrever corretamente a medicação. Então, outro aspecto importante é que existem vários fatores, incluindo a esclerostina para regular a formação e a reabsorção óssea. E esses osteócitos combinam esses sinais e respondem secretando-a, e com isso causando maior dano ao osso. Então, o romosozumab ele vem dentro desse bloqueio para poder desempenhar um duplo efeito no osso, ou seja, formando e reabsorvendo. Por fim, aí ainda nós temos essa ação da esclerostina, diminuindo a formação óssea mediada por osteoblastos e aumentando a reabsorção óssea mediada por osteoclasto para limitar o acréscimo da massa óssea. Isso é fundamental. E é nesse teatro de operações aí que a gente precisa desenvolver o trabalho de treinamento de força. Você pode fazer a medicação, todas que nós discutimos aqui, mas se você não fizer treinamento de força, aliás, eu sou um chato em relação a isso. Você pode tratar o seu paciente com a doença reumatológica ou músculo-esquelética, como queiram chamar, que for, se você não prescrever treinamento de força especificamente, né? Vamos falar de exercício, mas eu estou falando de treinamento de força. Senhores, vocês estão fazendo muito pouca coisa pelos seus pacientes. É preciso que a gente desenvolva esse trabalho, melhore essa relação dentro da neuroevolução. Observem um bebê, tá certo?
de 0 anos até 2 anos, como é que ele evolui, como ele gira para o seu eixo, como ele sustenta o tronco, como ele sustenta a cabeça, como ele senta, como ele engatia, como ele levanta e como ele anda. Todo esse processo deve ser feito, deve ser executado. Não adianta você botar o idoso em pé para desenvolver trabalho de força nele, se ele não faz a primeira postura, quer mudar de DV para DD. Aí não tem condição. Isso tem que ser trabalhado, evidentemente. E romosozumab aumenta a formação óssea através da formação, diferenciação e ativação de osteoclasto. Pô, se o cara está dando um empurrãozinho para fazer formação óssea, e a gente sabe que o treinamento de força melhora o efeito piso elétrico, o que a gente tem que fazer? Vamos treinar força, pessoal, que aí assim nós vamos efetivar e vamos melhorar esse efeito metabólico promovido pela medicação, ok? Aqui ele mostra a redução da reabsorção óssea, alterando essa expressão de reguladores de osteoclasto, como mostra o desenho. Está lá naquele processo da via Hanker, Hank-L, osteoprotegerina, e fatores estimuladores de colônia e proteínas de via de sinalização. Então, todas elas estão envolvidas. E o mais interessante, lá vai o Paulo Chato de novo falar, todas elas estão envolvidas no mecanismo de treinamento de força. Já existem estudos que mostram que toda essa sinalização é influenciada pelo trabalho de treinamento de força. E assim, a gente tem que lembrar claramente, a Pérola falou aqui, um risco de osteonecrose, ela citou tudo o que leva à isquemia tecidual. Aí você é um cara sedentário, gosta de comer um monte. Você acha que o GLUT4 ali na beira da célula, ele vai metabolizar essa glicose realmente? Ou ela vai ficar excedendo, promovendo isquemia tecidual? Ou aqueles lipídios que estão ali circundando em volta vão permitir que os fatores que acoplam o GLUT4 cheguem ali? Você vai ter mitogênese mitocondrial? Você vai conseguir realmente fazer com que a mitocôndria transforme ATP em ADP, em AMP e ressíntese para gerar mecanismo contrátil? Nunca, senhores, nunca. Então, tem que desenvolver o trabalho de treinamento de força que está totalmente envolvido nisso aqui, justamente no aumento desse processo de formação e diminuição da reabsorção óssea e melhorando a massa, a estrutura e a resistência. Mas a aula é de romosozumab, não é de exercício. Quem faz isso aqui, agora, nesse momento, é o homo, mas exercício faz também. Então, aqui, engrossando o osso cortical e trabecular. Isso é fundamental de nós analisarmos. Como a Pérola bem citou, a incorporação nacional do romosozumab se deu em 2022, recomendada a incorporação para o SUS pela Conitec, a portaria está aí, e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em 2023, foi recomendada a incorporação no rol. A população para mulheres com osteoporose na pós-menopausa, a partir de 70 anos, que apresentam risco muito alto de fratura por fragilidade e que falharam há mais de 2 ou tiveram apresentado 2 ou mais fraturas com tratamento medicamento padrão. Agora você me pergunta, como é que aquela mulher que não aceita não, com 73 anos, tendo uma lei, tendo uma aprovação, dizendo qual é a indicação, ela conseguiu que a prefeitura pagasse? Até hoje eu não consigo entender, mas o fato aconteceu. Então, na fase 3, nós temos trabalhos mostrando marcadores de atividade, como o P1NP e CTX, mostrando melhora nesses níveis. Aqui nós temos aumentos desses marcadores, levou a uma incorporação nas diretrizes de prática clínica, ou seja, quando você tem estruturado com biomarcadores, mostrando o resultado e que houve aumento, então você tem fato. E aí, senhores, contra fato não há o quê? Argumentos contrários. Então, isso facilitou bastante. E esses estudos não resultaram em contraindicações, a menos um ponto de atenção na bula de Evidence. Você sabe que todos nós, médicos, convivemos exatamente com maus resultados ou com possibilidade de ter alguma ocorrência, seja ela qual for. Então, risco de morte de infarto miocárdio, derrame e morte cardiovascular. Porém, não contemplaram quem era esse doente. Ele era um cara diabético? Quais eram os riscos de isquemia tecidual que ele tinha? Ele era um cara que era fumante? Ele tinha dislipidemia? Ele era um cara sedentário? Esse paciente, qual era o perfil social dele? Então, eu costumo dizer que antes de uma doença clínica, tem uma doença social. E os senhores são obrigados a investigar isso. Os médicos não fazem o diagnóstico social da doença. Médicos são pessoas que, às vezes, brigam com seus doentes porque não tomaram o remédio que ele prescreveu. Mas você não perguntou se ele tem condição de comprar aquele remédio que você prescreveu. E isso é um fator extremamente importante. E aí eu sugiro que vocês leiam Dalton e Reg, que fala sobre os determinantes sociais de saúde e como fazer um bom diagnóstico social. Isso é fundamental que se entenda. E aí o Tiepo vai falar lá sobre a qualidade de vida. E essa qualidade de vida também é medida por esse critério.
né? Então, assim, pegou-se lá no fundão os PINCs, que é o Programa de Iniciação Acadêmica, vocês devem ter aqui também, e pediram-se, então, aos PINCs que abordassem os doentes na saída dos ambulatórios, né? Médico com pressa ali atendendo, olha, tem que tomar isso, aqui, a senhora entendeu? Entendeu. Chegou lá, vai tomar o remédio 24 horas, só naquele dia. 8 e 8 horas, sempre às 8 horas. Então, isso é um perigo muito grande, a gente precisa melhorar essa nossa comunicação, principalmente quando se dá com medicamentos como esse. Não tem nenhuma evidência em doença cardiovascular, nenhum achado que interfira na segurança cardiovascular do paciente, e estudo em não humanos, a função cardiovascular não mostrou nenhum efeito de inibição da esclerostina. Então, assim, é uma droga segura, pode ser utilizada, aí a medição volumétrica por tomografia computadorizada quantitativa, ela mostra bons resultados em ambas. Já estou terminando. E na fase 3, você viu a ação no osso cortical e trabecular. A posologia é a que foi dita, uma seringa com 105 miligramas e 1,17 ml, ou 2 seringas com 210. A gente trabalha com 90 miligramas por ml, que dá 90 miligramas por ml concentrado numa cilindro. Você faz isso durante 12 meses, uma vez mensal, as doses são essas, e em seguida a transição para o antirreabsortivo. Nos meus casos, vocês viram que houve uma melhora bem interessante com a troca para o denosumab. É importante também, como no denosumab, corrigir a hipocalcemia antes de iniciar o tratamento e administrar por 12 meses. Pode suplementar com cálcio e vitamina D? Deve. Há uma questão importante da vitamina K hoje, que a gente sabe que a vitamina K ela não está só no padrão de evitar a calcificação endotelial e piorar mais a situação da placa, mas já tem estudos que mostram que ela tem ação no osso e principalmente na cartilagem, melhorando essa função tanto do osso quanto da cartilagem e fazendo com que o efeito da vitamina D e do cálcio ali atuem melhor. Então, interroga-se se ela não é mais uma ação enzimática que vem por trás de todas essas vitaminas que nós temos. Então, senhores, para levar para casa, romosozumab é um anabólico ósseo, tem ação dual induzindo a formação óssea e reduzindo a reabsorção, melhora a densidade mineral óssea, a microarquitetura esquelética e a resistência óssea, promove rápida e efetiva redução ao risco de fraturas. É importante monoterapia na osteoporose pós-menopausa e na osteoporose masculina. Evidência dos estudos Fran e Ark na redução da incidência de fratura e não há risco de fratura vertebral e não vertebral. Foi incorporado em 2022 a Conitec SUS e em 2023 ao rol do INS, e a população são mulheres a partir de 70 anos que apresentaram risco alto de fratura por fragilidade ou que falharam ao tratamento medicamentoso ou que apresentaram 2 ou mais fraturas. É uma droga segura, de boa tolerabilidade, sem contraindicações, apenas precauções de pacientes em risco de DAC ou doença cerebrovascular. É importante fazer esse rastreio. Convido a todos, ano que vem, ao Rio de Janeiro, para o Congresso Sul-Americano de Tratamento por Injetável entre 26 e 28 de setembro, salvem essa data. E aqui eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Boa noite a todos, ou boa tarde a todos, aos resistentes da sexta-feira. Eu fui a única, né, Tiepo, que não fui brifada por você, nem pela Pérola, né? E eu agradeço o convite, Tiepo, e agradeço também a Pérola. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. E dentre os injetáveis da osteoporose, hoje nós vamos falar, já falaram do ácido zolendrônico, do denosumab, o romosozumab, agora a gente vai falar da teriparatida. Eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. É importante a gente lembrar que a teriparatida é um análogo 1,34 do hormônio da paratireoide. Nós vamos falar do 1,34, sabendo que também tem, não é a teriparatida, é o hormônio 1,84, que não é disponível ainda no país. Então, nós temos a teriparatida, que é aqui o 1,34. E que interessante, né? Quando a gente pensa assim no PTH, o PTH contínuo do hiperparatiroidismo é contínuo, ele é altamente destrutivo ósseo. E por que o PTH, em doses únicas diárias, como a gente dá injetável na teriparatida,
porque ele é um anabólico. Então, se vocês virem aqui no contínuo, você tem um aumento do ranking ligante, uma diminuição da osteoprotegerina e um aumento muito grande do número de função de osteoclastos. No entanto, quando você dá a teriparatida um pico único diário, e aumenta a reabsorção. Quando você dá o pico único diário, você tem uma redução da apoptose dos osteoblastos, eles ficam mais tempo vivos, uma ativação das células do tecido ósseo, aí você tem várias alterações, todas positivas para o tecido ósseo. Um aumento do BMP, como a Pérola já falou, um aumento da via Wnt, um aumento da insulina growth factor e um aumento da antirregulina. E também uma diminuição do ranking ligante e um aumento da osteoprotegerina. Ora, o que isso acontece? Dá uma diferenciação e uma função dos osteoblastos. Então, ele aumenta a diferenciação e aumenta a função dos osteoblastos. E, evidentemente, acaba aumentando a formação óssea. Só um minuto para a história. O Robert Neer, quando ele acompanhou os pacientes com hiperparatiroidismo, eles viram que o paciente com hiperparatiroidismo, no começo, ele era anabólico, ele ganhava osso e, continuadamente, ele perdia osso. E essa observação dele que fez desenvolver a teriparatida. Ele disse, nossa, em picos diários, pouquinho eu vou ser um anabólico. Em grandes picos, como é no hiperparatiroidismo, eu vou ser extremamente destrutível, até com o aparecimento do tumor marrom. E qual é o mecanismo de ação? Então, você tem um aumento da remodelação óssea com a formação mais aumentada que a reabsorção. Aí você tem uma renovação... Deixa eu botar o óculos aqui. Uma renovação da modelação periostal, uma remodelação positiva e um reparo da microestrutura, uma renovação da modelação trabecular. O que acontece? O aumento da renovação da modelação periostal melhora a geometria óssea. Uma remodelação positiva, aumento da densidade óssea, trabecular e cortical. E o reparo da microestrutura e a renovação da modelação trabecular acaba levando uma melhora da arquitetura. Se eu pego, então, a melhora da geometria óssea, o aumento da densidade óssea e a melhora da arquitetura, evidentemente eu vou acabar tendo uma redução importante do número de fraturas. Se a gente for ver o mecanismo de ação dos osteoanabólicos, principalmente do romosozumab, que o Paulo falou, e da teriparatida, vocês observam que o romosozumab, ele aumenta a formação, ao mesmo passo que ele reduz a destruição óssea, a reabsorção óssea. Então, ele é dual, como o Paulo falou. A teriparatida, ela aumenta a modelação óssea, mas, paralelamente, ela aumenta a destruição óssea. Só que ela começa primeiro pela modelação, pela formação, e depois é seguida pela destruição. Didaticamente falando, a teriparatida, ela aumenta a quantidade de tecido ósseo baseado na remodelação óssea. Ao passo que o romosozumab, ele atua em células quiescentes e ele consegue aumentar a densidade óssea baseado na modelação óssea. Então, a gente tem aqui na biópsia óssea uma formação de tecido ósseo, de novo tecido ósseo que vocês observam nos pacientes tratados com teriparatida. Então, vocês observam que você tem um aumento da modelação, mas tem um aumento da reabsorção óssea também. Quando a gente vê a janela anabólica da teriparatida e compara com o romosozumab, vocês observam que na teriparatida eu tenho um aumento muito grande do P1NP e é seguido posteriormente do aumento do CTX. Essa é a janela anabólica do teriparatida. Ao passo que o romosozumab, eu tenho um aumento do P1NP seguido de uma diminuição do CTX. Então, é uma janela anabólica diferente da teriparatida. Esse é da remodelação e esse é da modelação óssea. E quando a gente deve indicar a teriparatida? Se a gente for harmonizar todas as diretrizes que tem do ECEU, da Associação Americana de Endocrinologistas e da Endocrine Society, nós temos que, de jeito nenhum, a teriparatida é indicada para o baixo risco, para o alto risco, e ela é indicada para o muito alto risco. E vale a pena lembrar quem são os pacientes com muito alto risco.
fratura nos últimos 12 meses, múltiplas fraturas, fraturas durante o tratamento, fraturas em uso de medicação que altera o metabolismo ósseo, e aqui particularmente a gente chama a atenção para os glicocorticoides, um T-score menor que -3, muito alto risco de fratura pelo FRAX e um alto risco de quedas. Esses são os pacientes que devem receber teriparatida da mesma forma que devem receber o romosozumab. E quais são as contraindicações dos pacientes que não devem receber a teriparatida? Crianças e adolescentes, antecedente de osteosarcoma, doença de Paget, radioterapia óssea, hiperparatiroidismo, hipercalcemia, gravidez, metástases ósseas, lembrando que ele é um anabolizante, ele piora as metástases ósseas, e neoplasia com elevado risco de metástase óssea. E quais são as evidências clínicas que a gente tem para a teriparatida? Então, a teriparatida no estudo pivotal, ele mostrou, depois de 19 meses, 65% de redução do risco de fratura vertebral e 53% de redução do risco de fratura não vertebral por fragilidade. E esse é o estudo pivotal do Robert Neer, em que vocês observam aqui, de novas fraturas, uma redução de 65% naqueles que receberam teriparatida e de fraturas não vertebrais, uma redução de 53%. Aqui um aspecto interessante que eu vou até pontuar por ser também um simpósio sobre dor, e isso foi observado apenas com os pacientes com teriparatida, uma redução significativa da lombalgia nos pacientes que receberam a teriparatida. Então, vocês veem aqui o que recebeu teriparatida e o que não recebeu. Não tem uma explicação, uma plausibilidade, mas isso, de fato, ocorreu e a gente observa. E se vocês observarem no EVA de dor nas costas, olha como diminuiu drasticamente nos pacientes que receberam a teriparatida. Então, você teria o benefício de reduzir a dor, e a gente observa nos nossos pacientes realmente que eles referem uma redução da dor lombar e da dor dorsal. E aí sempre tem a pergunta, puxa vida, ele reduz as fraturas de fêmur, puxa, é uma droga para pacientes de alto risco. O pior desfecho que a gente tem são as fraturas de fêmur. E aí vem aquela história, que, puxa vida, no estudo pivotal, ele não reduziu fraturas de fêmur. Só que a vida passou, são mais de 20 anos que a teriparatida foi lançada e muitos outros trabalhos observacionais e de meta-análise vêm comprovando repetidas vezes que ele reduz sim, a teriparatida reduz sim a fratura de fêmur. E aí eu trouxe apenas um dos trabalhos, que é essa revisão sistemática e meta-análise, que foi avaliar a eficácia da teriparatida na redução de fraturas de quadril e fraturas de membros superiores. Então, eles pegaram 23 estudos clínicos randomizados, 8.644 indivíduos, sendo que 3.800 com teriparatida, 1.667 tratados com placebo e 3.084 tratados com comparador ativo, ou alendronato ou risedronato. A média de idade, 67 anos, e nessa amostra tinham 545 homens e 520 indivíduos com osteoporose induzida pelo glicocorticoide. E a duração média do tratamento foi de 18 meses, o que eles incluíram. E eu quero mostrar aqui para vocês o desfecho especificamente na fratura de quadril. Houve uma redução nessa meta-análise de 66% na redução de fraturas de quadril. Isso eu trouxe um trabalho porque o tempo era exíguo, mas tem vários outros trabalhos que a gente tem que parar um pouco de falar, puxa, mas é lá no estudo pivotal, não. Mas são 20 anos que se passaram e ela é efetiva, sim, para reduzir as fraturas de quadril. E o que esses autores concluíram? Que em pacientes tratados com teriparatida versus placebos e em pacientes tratados com teriparatida versus droga ativa, não houve redução de fraturas de úmero, antebraço e de punho, mas houve, sim, uma redução significativa nas fraturas de quadril. Quando a gente compara o anabólico com o antirreabsortivo em situações de alto risco, vocês observem, quando compara em osteoporose induzida pelo glicocorticoide, a teriparatida reduziu as fraturas vertebrais 50% mais que o alendronato após 18 meses. Em pacientes com fraturas agudas, que não tem o pior desfecho que a gente pode esperar, a teriparatida reduziu as fraturas 50% mais que o risedronato. E em pacientes com fraturas vertebrais prevalentes, o estudo VERO, que comparou a teriparatida com o risedronato, a teriparatida reduziu
mais o número de fraturas do que o risedronato. Esse foi um estudo que foi feito para não inferioridade e acabou mostrando, como vocês observam aqui, uma superioridade da teriparatida com o risedronato, uma maior redução das fraturas vertebrais, das fraturas não vertebrais e por todos os outros tipos de fratura. E veio que tinham muitos pacientes e foram acompanhados por 24 meses. Então, a conclusão que a gente tem é que a terapia anabólica deve ser dada como primeira linha em pacientes com muito alto risco de fraturas. E essa linha anabólica, ela reduz rapidamente o risco de fraturas vertebrais e não vertebrais em 12 a 18 meses. Era isso que tinha para dizer. Eu preparei menos que meus colegas, porque era só 15 minutos, né? Eu tenho 2 comentários para fazer. O primeiro, do romosozumab, como é que ele foi descoberto? Quando você coloca o ratinho pendurado pela cauda, ele tem uma osteoporose muito importante das patas que estão suspensas, e eles verificaram que existia um aumento da esclerostina. Então, eles pensaram assim, bom, se a esclerostina aumenta com a falta de carga, quem sabe se eu bloquear a esclerostina, eu consigo aumentar a massa óssea. Foi o que eles fizeram e conseguiram aumentar a massa óssea. Então, foi uma avaliação em relação à carga desses pacientes. Foi muito legal. E a outra, Vera, eu acho que a teriparatida, ela consegue melhorar muito a dor porque ela bloqueia os osteoclastos. Porque todos os indivíduos que têm um aumento de reabsorção óssea, qualquer doença que aumente a reabsorção óssea, e você entra com uma droga inibidora da reabsorção, eles melhoram o quadro de dor praticamente imediatamente. Então, muito provavelmente pelo fato de você ter essa acidose aumentada, e você diminuindo a acidose, você deixa de estimular essas terminações nervosas sensíveis a ácido, e com isso você tem analgesia. Poderia ser uma explicação para o ácido zolendrônico, que diminui realmente os osteoclastos. A teriparatida, ela não diminui. O romo diminui. Ela aumenta a formação óssea e depois de um tempo, depois de 6 meses, ela aumenta a atividade dos osteoclastos. Em nenhum momento ela reduz a atividade dos osteoclastos. A teriparatida, ela realmente melhora a dor. Tem vários trabalhos e a gente também vê isso na prática clínica. Mas no caso, eu sei que você gosta dessa explicação, mas não existe um efeito antirreabsortivo. Ao contrário, ele aumenta o CTX sério, que a gente observa isso. Na verdade, ele aumenta os dois, né? Porque ele aumenta os dois. Verdade. Então, a analgesia não é por aí. Não mas esqueçam o que eu falei. Esquece que a Pérola é apaixonada por essa teoria. Eu sou apaixonada por essa teoria. Aí ela quis provar na teriparatida, mas não é o caso. Eu tinha um comentário para fazer sobre o romosozumab, Paulo, e que é interessante. Eu tenho bastante paciente com romo, e aí eu estava muito entusiasmada e eu falava, nossa, você vai tomar, vale a pena, a maior parte dos meus pacientes estão pagando, e você vai ganhar muito osso, mas, nossa, vai ser muito espetacular. Quando voltava depois de um ano, não tinha sido tão espetacular o ganho. Então, por quê? Porque os doentes que geralmente a gente recebe, vem já tomando denosumab, vem tomando alendronato, vem tomando outras medicações. Eu refreei um pouco a alegria que eu tinha, e realmente eu tive uma paciente que era virgem de tratamento e recebeu romo, ela ganhou 18%. A outra ganhou 13%, mas as outras, que vieram de bisfosfonato e de denosumab, ele realmente atrapalha. Então, esse entusiasmo pelo romosozumab não vai fraturar. Mas a gente não pode ficar falando, você vai ganhar um monte, vai ser super legal, porque na prática não está sendo super legal. Eu vejo essa situação também. Tanto é que nos 2 casos que eu mostrei, ninguém ganhou um monte. Houve uma redução, mas você viu uma no colo, até perdeu. Então, na realidade, era paciente que já vinha tomando ibandronato. Tem que ter. Mas eu acho legal assim, a Pérola só ajudou o chato aqui que fala de exercício, né? A ausência de carga, né? Pronto aí. Então, tem que malhar. E a teoria realmente hoje em dia é de que você deve começar, se a osteoporose for mais grave, começar com uma droga formadora, então, ou com o romosozumab ou com a teriparatida, e depois entrar com o antirreabsortivo, porque eles viram que realmente o efeito é muito maior quando o paciente é virgem de tratamento. Então, você primeiro começa com a droga formadora, espera ele formar mais osso, 1 ano com o romo e 2 anos com a teri, e aí depois você introduz um antirreabsortivo, e aí você mantém, teoricamente, a massa óssea e você não está perdendo tanto.
É o efeito fundação, né? Você faz o efeito fundação. Então, você faz uma base bem forte e depois sai ou com denosumab ou com algum bisfosfonato. Mas esse no paciente de muito alto risco. Então, que são aqueles critérios que eu apresentei, que a Pérola apresentou. Não dá para começar com isso num paciente de alto risco ou de baixo risco, né? Talvez isso seja mudado ainda algum dia, né? Mas, por enquanto, não tem essa Enquanto não é prerrogativa, mudado, não. né? Por enquanto, realmente é só em pacientes de alto risco. Você mostrou que quando chega aos 2 anos, eu preciso suspender o denosumab, é isso? A vantagem do denosumab é que você pode dar... Tem trabalhos de mais de 10 anos mostrando que ele continua aumentando a massa óssea. Então, ele é muito eficaz e muito seguro. O Romo, sim, é 1 ano... E a teriparatida, 2 anos. Perfeito. Outra dúvida. Quando chega um paciente no consultório, que é virgem em tratamento, com uma osteopenia quase limite pelo parâmetro da densitometria, embora não seja tão efetivo, e eu quero iniciar uma medicação oral. O risedronato, os números mostraram, é melhor do que o ibandronato, embora seja uma dose do IBAN uma vez por mês, fica mais fácil para o paciente. Clinicamente, existe essa diferença ou não na experiência sua? Eu vou responder, mas eu queria que vocês respondessem também. Eu não gosto muito do ibandronato. O ibandronato não mostra melhora de quadril, por exemplo. Ele mostra melhora em coluna, mas não em quadril, e eu acho que ele não é tão eficaz. Então, eu não costumo dar ibandronato. Mas o que a gente vê, quando eu recebo um paciente com uma osteopenia, eu, em geral, não costumo tratar na primeira vez. A gente trata com cálcio e vitamina D, mas eu procuro fazer uma nova densitometria depois de um tempo, depois de 1 ano, e ver se ele está perdendo massa óssea. Porque pode ser que ele nunca tenha atingido o pico de massa óssea. Então, se ele nunca atingiu, mas ele não tem nenhuma fratura, ele está bem, não sei se precisaria entrar com nenhum tipo de droga. Então, eu só entraria se na próxima vez que ele voltar, ele estiver diminuindo a massa óssea. Aí sim, mostra que ele está afinando as trabéculas dele e ele corre mais risco de fratura. Não sei o que vocês acham. Eu concordo. Eu concordo, mas eu também procuro olhar o osteometabolismo como um todo. E aí eu vejo os marcadores de formação de reabsorção e analiso se há necessidade de intervenção, se tiver algum cruzamento favorável para isso, para a intervenção. Ou seja, a massa óssea e algum marcador, sobretudo CTX1. Agora, falando da história, né? Se você tem um paciente com osteopenia, com múltiplos fatores de risco, é um diabético tipo 2, tem uma artrite reumatoide, tem um pouco mais de idade e tudo isso, eu vou pensar nessa osteopenia, fazer o FRAX, talvez, seria interessante, ver se esse paciente é de alto ou baixo risco. Entendeu? A gente dava muito aula assim, osteopenia, quando tratar. Que é o único, porque a osteoporose você vai tratar todas. Osteoporose de alto risco, de muito alto risco, já é de acordo. Todos os guidelines mandam a gente tratar. Agora, a osteopenia não tem nada específico. Então, na osteopenia, eu procuro sempre fazer o FRAX. E se o FRAX der alto, eu acabo tratando, que é a parte clínica. Né? A gente pode associar um marcador. Ou fazer como a Pérola faz. Hoje é de baixo risco, vamos esperar mais 1 ano, vamos ver se você é um perdedor ou não. Porque pode ser que você seja isso. Principalmente essa atitude cautelosa que a Pérola falou é muito importante na mulher na pré-menopausa, que muita gente tem supertratado e é muito ruim. É nessas pacientes supertratadas inadequadamente, precocemente, é que a gente vê muita fratura típica. Então, a mulher jovem está com uma osteopenia, é baixa massa óssea primeiro, é uma massa dentro... É ginástica, como o Paulo gosta, cálcio, vitamina D e that's all. Da vitamina D, porque a gente lê, tem gente que acha que tem que ter vitamina D de 60, os exames normalmente maior que 20 é suficiente, então a gente vê algumas publicações, então para que eu considere que o paciente, a OMS preconiza 2.000 por dia, não é isso? Para que eu mantenha o paciente num número aceitável, qual seria esse número? O paciente idoso, o paciente com osteoporose, o paciente com doença autoimune, o doente com fibromialgia, o paciente com alguma doença reumatológica, para nós quase todos dessa plateia é acima de 30. Não é 60, é acima de 30, 40 tá bom.
Para mim, no meu caso, é nos meus netos, nos filhos da gente, que são pessoas jovens, saudáveis, o número entre 20 e 30 tá bom. Então, é só isso. Normalmente, nos nossos consultórios, eu sou reumatologista, é 30, é acima de 30. Adequou, não precisa ser 60, entendeu? É 30. Eles vêm com essa mania de muito alto e eu sou completamente contra. Pois é, a gente usa muito vitamina D em medicina do esporte, porque nós a consideramos exatamente como um anabólico, e, na realidade, ela não é uma vitamina, e ela atua como fator enzimático como toda vitamina, mas ela é um anabólico. Você pode ter certeza disso. Ela é um ergogênico. Então, a gente sabe que tem receptores de vitamina D muscular e que leva ao nível de fadiga. Então, eu estava conversando aqui, do meu ponto de vista, também acima de 30. A Pérola falou, não, mas se não tiver, pode ser 20. Acontece que se você pegar um atleta com 20, você vai ver que ele não tem explosão muscular nenhuma. Quando você pega o gráfico do NOG, quando você pega o gráfico do NOG de tratamento, seu paciente mais jovem com uma densidade, que agora não está funcionando, mas você pega ele no início da zona de tratamento, você faz o tratamento medicamentoso, você consegue manter aquela massa óssea dele. Se você jogar esse paciente naquela densidade mineral óssea para frente na escala de tempo, 5, 10 anos, você vai ver que ele sai da zona de tratamento. Eu queria saber, assim, como que vocês lidam com isso? Não, o que você está falando é da densitometria ou do Frax? Porque, assim, se eu mantiver a sua densidade óssea, e eu também não entendi jovem, porque o Frax só pode ser feito acima de 40 anos. Só pode ser em homens e mulheres acima de 40 anos. Eu não sei, tomara que você tenha achado jovem 50, 60 anos. Eu estou entendendo que você está achando que é jovem 50 e 60 anos. Exatamente. É porque ele é bem fino, né? Mas, bom... Ele tem que ser 40 anos mais velho do que eu para ser velho, senão é jovem ainda. Com essa idade? Não. 38. Ué, eu também fui fino. 38. Então, porque ele é criança, 68 aí, né? Menino, jogando bola. Tô fora, com 64 aqui eu tô bem. Então, deixa eu te falar, eu eu não entendi a curva dele, ele falou, de densitometria, assim. Até eu falo para os pacientes, você vem com 38 anos e está no amarelinho. Eu digo, amor, se eu te mantiver aqui, ao longo do tempo... Eu não vou te tratar, eu não vou fazer nada. Você vai fazer cálcio, exercício, tudo que o Paulo gosta. E eu vou te manter. Se você mantiver a sua densidade aqui, ao longo do tempo, se você for ver, aqui é a idade, né? Você vai envelhecendo, você entra no normal. Isso na densitometria. Então, o que eu não posso é deixar você cair mais, porque senão... Mas ao longo do tempo, você vai ser uma pessoa normal. Hoje você não é. Mas isso não é um problema. Logo você será, mas daqui uns 10 anos você será. Então, se não quebrar, se você não ficar doente. Eu falo até assim, eu não estou te elogiando, mas também não é doente, né? Você é isso, não é nada, não é um sucesso, mas não é um desastre. Entendeu? Sucesso, não é um sucesso, não é o que eu desejaria para o meu filho, mas também não é um desastre. Não é doente, não vou te dar bisfosfonato. Isso que eu quero que... Não é para dar nada. Porque aí é que você ferra a pessoa. Então, vai continuando e vai voltando com a gente. E, se você tiver uma perda, ou ficar doente, ou ficar com Covid, tomar um monte de corticóide, não sei o quê, e piorar, eu te trato. Mas hoje eu não vou te tratar. Perfeito. Porque ao longo do tempo vai. Agora, na curva do Frax, eu não entendi a pergunta dele. Não, era naquela grupa do gráfico não teria mesmo? Sentido, na realidade. Porque se você... Porque o Frax, para monitorização terapêutica, ele não serve. Eu acho que é importante você estratificar fatores de risco e fatores predisponentes. Quem é teu paciente? Entendeu? Analisar esse perfil social dele, o que o Tiepo falou mais cedo, a qualidade de vida, se é um cara que dorme bem, se ele se alimenta bem, se ele pratica exercício. Porque, na realidade, a vida são 5 elementos fundamentais, né? Também. Mas, enfim, eu não ia nem abordar essa questão, mas aqui, vamos lá. Dormir bem, comer bem, praticar exercício, pegar sol e ter amigos. Guilherme, Problema então, também, né? Eu acho que se você tiver isso aí, você vai viver bem. Então, mas é sério, são 5 coisinhas que você tem que saber quem é esse doente, o que ele faz, entendeu?